Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. Comemoramos hoje a festa de São Pedro Damião. O evangelho de hoje é o evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos 34 ao capítulo 9, versículo 1. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão com os seus discípulos e disse-lhes: Se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la. Na verdade, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua vida? Que daria o homem em troca da sua vida? Portanto, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras no meio desta geração infiel e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Jesus declarou-lhes ainda: Em verdade vos digo, alguns dos que estão aqui presentes não morrerão sem terem visto chegar o reino de Deus com o seu poder. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. Ontem vimos que Nosso Senhor perguntou aos apóstolos em Cesareia de Filipe quem ele era. Logo em seguida, profetizou toda a sua paixão, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos e ser morto pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Em seguida, que é o que traz o Evangelho de hoje, começou a falar abertamente da cruz, que todos nós, se quisermos segui-lo, também teremos que carregá-la. Se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Peçamos hoje a Jesus que nos ajude a carregar a cruz como ele, sem fazer drama, com um sorriso no rosto. Hoje comemoramos a festa de São Pedro Damião, que é um santo italiano que viveu no século XI e, por seus ensinamentos, foi declarado doutor da Igreja. A propósito de São Pedro Damião, gostaria de falar hoje de São Frei Damião. Parece que é o mesmo santo, mas não é. São Frei Damião viveu no século XIX, nasceu na Bélgica e tem uma história incrível. É tão incrível que foi declarado pela Bélgica como o maior belga de todos os tempos. Joseph de Veuster, conhecido como Padre Damião, foi um sacerdote belga que nasceu no dia 3 de janeiro de 1840 e morreu no dia 15 de abril de 1889. Foi beatificado em 1995 pelo Papa João Paulo II e canonizado em outubro de 2009 pelo Papa Bento XVI. Querendo ser missionário, um dia ficou sabendo que existia uma ilha no Havaí, chamada Molokai, onde havia um grupo numeroso de leprosos e, movido por uma generosidade sem igual, decidiu viver nesta ilha para cuidar dos leprosos que estavam sem uma assistência espiritual. Mas como estes leprosos foram parar nesta ilha? Por volta de 1860, o Havaí estava sendo assolado por diversas doenças contagiosas, entre elas a lepra. Quando a população de leprosos chegou a um número alarmante, o rei do Havaí tomou uma decisão duríssima que ficaria marcada na história: levar todos os leprosos para uma ilha isolada e deixá-los lá até a morte, dando a assistência possível. Imaginem o que houve: a separação da noite para o dia e para sempre de marido e mulher, de pais e filhos, de irmãos, etc. Foram levados para essa ilha cerca de 600 leprosos. O Monsenhor Luiz Maigret, vigário apostólico do Havaí, defendia a ideia de que os leprosos necessitavam pelo menos de um sacerdote que pudesse cobrir as suas necessidades religiosas e administrar-lhes os sacramentos. O padre Damião ofereceu-se para morar lá, sabendo que esta decisão seria como assinar a sua sentença de morte. Vamos conhecer um pouco mais da sua história no vídeo que segue. Iremos falar de São Damião de Molokai, padre missionário católico. Costumava assim declarar:
Nenhum sacrifício é grande demais se for feito por Cristo. São Damião nasceu na Bélgica, em 3 de janeiro de 1840. Batizado como Joseph van Wilster, foi como religioso na congregação dos padres dos Sagrados Corações de Jesus e Maria, que ele adotou o nome, pelo qual é hoje conhecido. Enviado em missão ao Havaí, foi ordenado sacerdote na capital das ilhas Honolulu, em 24 de maio de 1864. Ele pediu para ser enviado à ilha de Molokai, onde eram descartados aqueles que ninguém queria. Se tornou sinônimo de segregação e morte, quando no século XIX passou a ser usada como colônia de leprosos, abandonados à própria sorte. Para lá, eram enviados os doentes de Hanseníase, das outras ilhas, a fim de morrer longe da assim chamada comunidade sadia. Os doentes, rejeitados como lixo vivo, buscavam algum alívio na embriaguez. A ilha era palco de muita violência, fruto natural da privação de esperança e de civilidade elementar. Os dias se arrastavam entre doentes, bêbados, gemidos de moribundos e uivo de cães, que comiam os cadáveres abandonados ao céu. Foi essa colônia especial que o padre Damião solicitou ser enviado. Ele desembarcou em Molokai, com vários leprosos, para lá desterrados, sabendo que muito provavelmente jamais sairia vivo daquela ilha de sofrimento. Aos poucos, porém, o santo missionário foi transformando Molokai. Ele construiu na ilha uma igreja dedicada a Santa Filomena, um hospital, uma enfermaria, uma escola e algumas casas. Além das restrições materiais, teve de enfrentar as zombarias de muitos dentre os próprios doentes, já contaminados por uma desesperança tão mortal quanto era na época a sua enfermidade física. E ele, cuidando de leprosos que tinham sofrimentos terríveis, mas ele não desanimou, ele não desistiu. Por fim, ele tinha esse costume, já contei em outro programa, ele tinha o costume de tempos em tempos fazer um giro pela ilha, né? Ele fazia uma caminhada e ia passando por todas as casas e até um local onde havia uma caverna, onde os leprosos em estado terminal eram colocados, que era um símbolo quase do inferno em vida, era um local assim, de sofrimentos, de gemidos, de dores. Ele entrava ali e levava naquele local de sofrimento, ele levava. Às vezes os leprosos não queriam deixá-lo entrar, porque sabiam que ele podia ser contagiado ali, que era dos locais piores em matéria de lepra. Ele entrava, atendia as pessoas em confissão, dava a unção dos enfermos, tocava muitas vezes nos leprosos. Em determinado momento, quando ele estava voltando, ele chegou muito cansado. E então, como ele tinha caminhado muito, costume que se tinha antigamente, prepararam um balde com água quente para que ele pudesse colocar os pés, para descansar um pouco os pés depois da longa caminhada que ele teve. Então, havia ali umas 2 ou 3 pessoas na sala onde ele estava ajudando, prepararam um balde, uma bacia com água quente, e as pessoas foram arrumar algumas outras coisas no canto da sala, e ele foi e colocou os pés dentro da água. E nessa hora, depois que ele colocou os pés dentro da água, uma pessoa que ali estava se virou, trazendo uma outra bacia. E disse: Padre Damião, cuidado, só vai queimar os pés do senhor. A água está fervendo, eu não misturei água fria ainda para poder ficar numa temperatura mais agradável. São Damião ficou em silêncio. Os presentes também ficaram em silêncio. São Damião não sentiu os pés. Quando colocou os pés, isso significava: estava com lepra. Mandou tocar o sino, reuniu os leprosos na igreja, vieram todos: o Padre Damião voltou dessa saída que ele fez, o Padre Damião voltou. No púlpito, os leprosos se aproximaram e ele disse: meus irmãos, no dia de hoje eu posso vos chamar com muito mais propriedade de meus irmãos, porque a partir de hoje eu também sou um dos vossos, eu também adquiri a vossa doença. Todos começaram a chorar, porque se deram conta que em breve o Padre Damião iria embora dessa terra. Em 1885, aos 49 anos de idade, o próprio Padre Damião contraiu a lepra, tendo-lhe sido oferecido sair da ilha para receber tratamento. Ele se recusou, dizendo: eu me sinto feliz e contente. Mesmo que me fosse dada a oportunidade de sair daqui em boa saúde, diria: fico com os meus leprosos. Apesar das dores, ele deu prosseguimento à obra de Deus, no meio daquele povo desprezado. O Padre Damião partiu para a vida eterna,
no dia 15 de abril de 1889. Foi beatificado por São João Paulo II em 1995 e canonizado por Bento XVI em 2009. São Damião de Molokai é tão reconhecido por católicos e não católicos que no Capitólio dos Estados Unidos, a imagem que representa o estado do Havaí é uma estátua de bronze deste sacerdote herói. Que lição nós podemos tirar hoje? Fiquei conhecendo a vida de São Frei Damião lendo um livro cujo título é Damião o Leproso, de John Farrell. Foi um dos livros mais impactantes que já li na minha vida. Vale a pena conhecer melhor a história deste santo e que ele seja exemplo para nós de um amor puro que se traduz em morrer para si mesmo e dar a vida pelos outros. O link do livro está no final do texto da homilia no meu site homilias.fecomvirtudes.com.br. Agora vos dou a bênção para este dia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.